vamos começar? Nós terminamos a nossa reunião de oração há pouco e agora entramos na sequência aí do nosso programa com o estudo bíblico. Estamos falando sobre ética e começamos já a tratar sobre o sexto mandamento. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo 20, para relembrarmos juntos o sexto mandamento. Nós já fizemos o resumo aí sobre as alternativas éticas, já entramos aí na pergunta 134 do Catecismo Maior de Westminster, qual é o sexto mandamento, e a resposta está aqui em Êxodo capítulo 20, verso 13. Vamos ler todos juntos? Êxodo capítulo 20, verso 13 nos diz: não matarás. Então, não matarás se trata do sexto mandamento, é o segundo mandamento da segunda tábua. E aí nós começamos semana passada a tratar, apresentamos aí várias situações relevantes que vamos estudar, mas começamos a tratar basicamente sobre a melhor tradução dessa palavra, né? Existem duas palavras no hebraico, harag e hatzak, uma traduzida para matar, que refere-se a matei uma galinha, matei o pernilongo, né? Matei um rato lá em casa, e a hatzak, que é usada como tradução de assassinar. É justamente essa que está nos 10 mandamentos. Então, se fôssemos traduzir de modo literal, o sexto mandamento seria: não assassinarás. E aí nós identificamos que matar é tirar a vida de uma pessoa ou animal, no sentido geral, e assassinar é matar a pessoa com premeditação ou a traição, né? É algo que você premeditou com intenção injusta e com intenção contrária a todo o padrão que a palavra de Deus nos apresenta. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós vimos o Dennis Prager fazendo uma distinção interessante que nós compartilhamos, onde ele diz: matar significa tirar a vida, né? Por acidente ou deliberadamente, de um modo legal ou ilegal. Matar é usado de uma maneira assim. E o termo assassinar, tirar a vida de alguém sempre de modo ilegal ou imoralmente. Então, o que é proibido é você tirar a vida de alguém de um modo ilegal ou imoral. Mesmo porque nós vimos que a palavra de Deus nos apresenta algumas situações onde o Estado, né, ou a nação, no caso, ou até mesmo a vítima, tinha permissão para matar, né? E aí nós começamos a estudar um pouquinho sobre isso e paramos justamente nesse contexto. Então, o sexto mandamento precisa ser entendido tendo a Bíblia aí como um todo. E aí nós vimos que desde Gênesis capítulo 9, o Senhor atribui à vida humana um peso especial, e que quem tirasse a vida de alguém de um modo ilícito era passível de pena de morte. Vamos relembrar rapidamente aqui? Gênesis capítulo 9, verso 6, para a gente depois não ficar desassociado aí dessa sequência aí. Vamos pegar esses 3 versículos aí que nós separamos na primeira linha aí do slide 16, Samu. Só a primeira linha aí. Então lá, Gênesis 9, verso 6, diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, esse derramar o sangue aponta para a ideia do assassinato. Então, se você assassinar alguém, na perspectiva da moralidade de Deus, você é passível de perder a sua vida por isso. Tá? Você não pode sair aí por aí matando quem você acha que deve matar, porque na perspectiva de Deus você é sujeito a receber a pena de morte também. Tá certo? É lógico que depois, na progressão da revelação, nós vamos ver que essa passa a ser uma responsabilidade do Estado, das autoridades constituídas, dos magistrados, se porventura o governo ou o Estado achar que é assim que deve aplicar. Tudo bem até aqui?
Relembrando ainda, Êxodo 21, o verso de número 12 em diante, ele vai dizer assim: quem ferir a outro, de modo que esse morra, também será morto. Né? Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirás. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, tirá-los-á até mesmo do meu altar para que morra. Veja que Deus, esse último verso aqui que nós lemos é interessante, né? Porque ele diz assim, ó, se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, ou seja, assassinando, tirá-lo-ás até mesmo da onde? Do meu altar, para que o quê? Para que morra. Nesse momento, o próprio povo de Deus podia aplicar a pena de morte sobre aqueles que caíssem a condenação de assassinato. Então, mesmo que o cara entrasse no templo ou no tabernáculo, mesmo que o cara se escondesse debaixo da Arca da Aliança, meu amigo, você ia lá e pegava os caras, você é passivo de receber a punição. Então você vê Deus, dentro da moralidade de Deus, exaltando a vida humana, de tal modo que se porventura alguém assassinar outrem, esse é passível de morte. Tudo bem até aqui? Então não há um conflito entre o mandamento não matarás com a visão moral bíblica, porque na verdade o mandamento não matarás, ele está proibindo o assassinato. Ilegal, imoral, injusto, a traição, e não a legítima defesa, ou a manutenção da justiça, ou a aplicação dela. Números 35, Números capítulo 35, verso 16, nos diz assim: todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro, e este morrer, é homicida, e o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outro com pedra na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outro com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e esse morrer, é homicida, o homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e este morrer, será morto aquele que o feriu. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Então, veja que há um princípio, um padrão moral em defesa da própria vida e da justiça, de que se porventura alguém, até por impulso, ficou nervosinho, empurrou o cara, ele caiu, bateu, morreu. Esse é homicida, é passível também de pena de morte. Olha só, né? Como era colocada a visão moral de Deus em relação à preservação da vida. E isso fica muito claro quando Deus aplica sobre os inimigos de Israel a pena de morte. Né? No caso dos egípcios, por exemplo, quando Deus vem com o anjo matando todos os primogênitos, todo mundo fica, que Deus é esse? Só que você se lembra que o próprio faraó mandou matar todos os filhos do povo de Israel, né? Já no parto, e uma vez que as parteiras desobedeceram, ele mandou os egípcios pegar todos os meninos e jogar no Nilo, jogar no rio, para que as feras pudessem comer. Então Deus vem depois sobre eles e aplica a justiça, a pena de morte sobre eles, uma vez que eles agiram também dessa forma com o povo de Deus. Isso está lá em Êxodo capítulo 1, do verso 13 a 21, nós já tratamos disso. Aí agora, pegando a sequência aí, né, propriamente, vamos lá então, Êxodo 22. Eu acredito que nós paramos aqui semana passada, não foi? Quem estava aí, que tem uma memória boa. Se não, fica sendo também. Foi aqui, Letícia, ou não? Não lembra? Não sei também. Então tá bom. Êxodo 22. A lei acerca da propriedade, mas aí nós temos uma situação de homicídio, né? O verso 2.
O primeiro é a questão da indenização em caso de furto, né? Se alguém furtar o boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Isso aqui seria uma maravilha se nós aplicássemos na nossa lei judicial, né? O cara roubou um boi, matou e vendeu. Foi preso. A justiça viu, falou, foi o fulano, tem prova? Fulano, agora você tem que pagar 5 para o cara que você roubou um. Ah, eu não tenho dinheiro. Então tá bom, você vai virar escravo e vai trabalhar até pagar o valor de 5 bois. Depois que você pagou o valor de 5 bois, aí você pode cuidar da sua vida de novo. Se roubar de novo, é uma coisa. Hoje o que acontece? Como a nossa justiça ela é muito mais para o vagabundo, para o criminoso, do que para o homem de bem, alguém entra na sua casa e rouba tudo. Aí a polícia, para começar, não faz nem muita questão de ir atrás. Né? Eu vivi isso, eu sei do que eu estou falando. Aí, tá bom. Aí descobriu que é um infeliz. Descobriu, o vagabundo foi preso. Aí, o que aconteceu? E aí você vai lá, então, eu vim aqui para pegar de volta. Não, ele já fumou tudo em pedra, vendeu, ele não sabe para onde foi. Tá, e o prejuízo? Quem que vai me pagar? O prejuízo é seu, acontece, né? Fazer o quê? Perdeu. Perdeu o Playboy. E aí a gente fica a ver navios. Não, mesmo que pegando o flagrante, aí você perde tudo. Aí. Olha que maravilha. Se fosse aqui a lei, aqui, o cara roubou um botijão, ele te dá 5. Olha que maravilha. Sabe quem é? Não dá nada, você fica com prejuízo. Por isso que o vagabundo ele não aprende, não muda de vida. Olha que maravilha. Então. Aí quer dizer, aí o homem de bem acaba caindo na prática de um crime, que isso é crime também, justamente porque o Estado e a lei são injustas. Não é fácil. Mas vamos lá, esse aqui nós vamos tratar nos próximos mandamentos, quando tratar do roubo aqui. Mas vamos lá, verso 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue, não é homicida. Então veja, na moralidade de Deus, a defesa da propriedade privada é um direito seu, sem colocar sobre você a culpa de sangue do coitadinho do ladrão que foi lá arrombar a sua porta. Olha que maravilha. Só que aqui no Brasil é o seguinte, se o ladrão for lá na sua casa e for pular um muro, tem uma cerca elétrica, ele levar um choque e morrer, coitado você está perdido. Né? Ou como aconteceu lá, aquele caso lá da parente da Ana Hickman. O bandido entrou, estava abusando, não sei de quem lá na casa, acho que é o cunhado dela, né? Tal. Chegou, pegou o cara, bateu no cara, o cara morreu. Pronto. Coitado do cara que defendeu a honra e quis salvar. Então, é tudo invertido hoje, irmãos. Hoje, o trem está tudo do lado. Você tem a sua propriedade, o vagabundo invade, entra, aplica o terror, e você tem que falar, calma, meu amigo, vou fazer um cafezinho para você. E aí você põe a mesa, né? Quer tomar um banho antes, tarará. Porque se você resolver dar um fim no infeliz daquele que entrou na sua casa, você está perdido. Mas dentro da moralidade bíblica, sem nenhum problema. Dentro de um padrão moral bíblico,
o ladrão, se ele for achado arrombando, não precisa nem ser o C. Se ele for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será a culpa do sangue. Ah, está passando... Oh, mas peraí, estou aqui na frente da casa do... Sim, aí tinha que prender. Tinha que prender. Não tinha que prender. Por quê? Aí você prende o cara. À noite, entende? É a mesma coisa da ideia da virgem, né? A moça que era abusada dentro da cidade, ela também é passível de morte, porque ela não gritou. Agora, aquela que acontecia na zona rural, aí só o homem era passível de pena. Então, veja, irmãos, havia uma preocupação, o verso seguinte aí, né, como a dona Eumi chama a atenção, se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver como pagar, será vendido por seu furto, ou seja, tornará escravo, né? Mas por que a questão do sol? Dentro da moralidade é porque diante do sol você tem condições de chamar pessoas para prender. E aí você prende o cara e recebe a restituição daquilo que ele roubou. Agora, à noite, está sozinho, aquela situação toda, aí, se porventura você feriu o ladrão e ele morreu, tranquilo, você não é culpado do sangue do ladrão. Veja que moralidade diferente daquela que nós vivemos, né? E de uma lei que se diz que foi influenciada pela cosmovisão judaico-cristã. Se fosse, a nossa lei teria que ser um pouquinho mais pesada. Né? Na verdade, a nossa lei é influenciada por uma postura humanista, né? E em especial inclinada pelos direitos dos vagabundos, porque a maioria de quem faz a legislação é do time de lá também, né? Não é gente muito boa, então a legislação vai dar benefício para a bandidagem. Mas, na visão bíblica, moralmente falando, você tinha direito a defender a sua propriedade privada. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Quer que desligue o ar-condicionado? Então tá. Então tá bom. Deuteronômio 22. Você está vendo, Paulo? Não vamos precisar comprar o ar-condicionado agora. Pode esperar mais um pouquinho. Deuteronômio 22. Eu, dona Sueli, também não deixo passar nada, né? Mas... Na verdade, isso é para os outros ver, para o pastor ficar vendo quem está dormindo, então. Né? Se ele vê até quem pegou uma blusa para colocar, vocês têm que ficar espertos. É o seguinte, se eu ponho óculos, eu não enxergo nada, porque o óculos é só para perto. Mas se eu tiver sem óculos, aí pode saber que eu estou vendo tudo. Deuteronômio 22, verso 8. Leis diversas, né? Veja também a responsabilidade da preservação da vida, não só na defesa, mas a preservação. Esse verso aqui é interessantíssimo. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Essa aqui é a primeira lei da segurança do trabalho das Escrituras. Né? Você está fazendo uma construção, aí você fez lá um terraço, a laje, você tem que fazer um parapeito, proteger o corpo. Por quê? Se alguém for lá e desavisado cair e morrer, você é culpado do sangue. Você é culpado do sangue. Então nós vemos aqui um princípio da preservação da vida, né, da valorização da vida humana, e inclusive de princípios para a segurança do trabalho.
dentro da perspectiva não matarás, nós vamos estudar isso um pouco mais para frente, mas veja só, se você contrata alguém para fazer um trabalho na sua casa, ou na sua firma, e não lhe dá o EPI necessário para a sua proteção, e acontece uma situação de acidente e morte, na moralidade de Deus, você é responsável por aquela morte. A gente vê, eu cito aquele exemplo que a gente viu aqui, né? Esse tempo atrás, né? Chovendo, o cara descalço, foi contratado para cortar a árvore aí da frente. A árvore escorregadia, chovendo, com a rede de transmissão secundária passando no meio da árvore, e acima da árvore a rede primária. E o cara com o facão cortando. Aí nós falamos com o cara, tipo assim, não é problema seu, meu amigo. Aí eu falei, então eu vou até sair de perto, porque eu não quero ver fogo de artifício. Porque é só o cara levantar um pouquinho a mais do que ele imaginou, que ele já fecha o arco. Ainda mais num dia de chuva, com a árvore toda molhada, pé descalço. Aí, pum, acontece um acidente desse aí, o cara lá, o jardineiro, morre. Moralmente falando, biblicamente falando, o cara que contratou esse cara para podar a árvore é responsável pela morte dele. Quebra o 6º mandamento. Então, aquelas situações que às vezes, né, você como patrão ou contratante, é rapidinho, vai lá, faz isso aqui. Você é responsável pela vida que você contrata. Agora, se você deu tudo o que o cara te fez, o parapeito, fez tudo direitinho, o cara resolveu fazer uma gambiarra, meu amigo, aí é problema do cara. Se o cara fez a gambiarra dele, o problema é dele. Mas se ele causou uma situação onde colocou a vida a risco por falta da sua postura, de dar a ele os aparatos necessários para a segurança, e se acontecer um acidente e ele morrer, você é, moralmente, biblicamente falando, responsável pela morte daquele cara. Tudo bem? Meio assustador, né? Mas é isso aqui. Vamos lá, vamos caminhar mais um pouco. Deuteronômio ainda, capítulo 20. Nós vamos ver aqui acerca da guerra. Veja que nós estamos dando um panorama geral da visão bíblica sobre a questão do 6º mandamento, não matarás, e que em situações que há exceções e que não se enquadra na quebra do 6º mandamento. Então nós temos aqui a situação da guerra. Então vamos lá. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo. Quando vos acergardes a peleja, o sacerdote se adiantará, falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegareis a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a peleja por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo dizendo: qual o homem que edificou casa nova e ainda não consagrou? Vá, torna-te para casa, para que não morra na peleja e outra consagre. 6. Qual o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra nela na peleja e outro desfrute. Qual o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para não que morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta com o seu coração. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Vamos parar até aqui, depois eu continuo. Então nós temos aqui alguns princípios relacionados à guerra.
existem algumas guerras que o próprio Deus considera justa. Esse é o que está sendo tratado. Então, nessas guerras que são consideradas justas, pela manutenção da liberdade, pela manutenção do direito à vida, contra a opressão e contra as tiranias, são guerras justas. Só que essas guerras, mesmo que você não seja passível de quebra do sexto mandamento, existem alguns princípios que o próprio Deus estabelece para enviar alguém para a guerra. Né? Primeiro, as pessoas que seriam dispensadas do exército, aquelas que, porventura, edificaram uma casa, edificaram uma vinha, ou estão noivos e ainda não se casaram, eram liberados para que assim o pudessem fazer e não viesse morrer na peleja e outro desfrutar ou da casa, ou da vinha, ou da esposa. Ok? Por que Deus se preocupa com isso? Na sequência do verso, talvez fique mais claro. Porque aí os capitães vão chegar e falar assim, quem é medroso e quem é tímido também pode estar liberado. Quem não quiser ir para a guerra não precisa ir. E o motivo fica mais explícito à frente, quando diz assim, para que você não contamine o coração dos outros. Não existe nada pior no momento que você precise de alguém de coragem, ter um medroso e um covarde do seu lado. A covardia contamina. Então Deus já libera o tímido, o medroso e aqueles que estão preocupados mais com as questões do dia a dia, para que não venham contaminar. Imagina o cara lá na batalha, minha casa, estou pensando na minha casa, estou pensando na minha vida, estou pensando na minha noiva. Então é melhor que não fosse. Então Deus libera tais pessoas dessa prática de guerra, dentro de um contexto justo, para não contaminar os demais e exigir, consequentemente, uma coragem. Imaginemos, eu estou indo combater o inimigo, vou pegar aqui na nossa geografia aqui, para que você entenda. Só que para evitar que você deixe inimigos atrás, então você chega nessa cidade e fala, eu estou indo combater lá, então eu estou passando para cá, estou te dando condições de paz. Se eles aceitarem, ótimo. Se não, então já se preserve. Essa é a ideia. Então o que ele diz aí? Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-á a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão. Eu arvoredo, metendo nele uma chave, porque ele general.
aquele que não o cortarás, pois será a árvore do campo, algum homem, para que se fosse sitiada por ti, mas as árvores cujos frutos souberem não se comem, destruí-las-ás, cortando-as. E contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes até que seja derribada. Então veja, o sexto mandamento, não matarás ou não assassinarás, não exclui a uma possibilidade de guerra. O próprio Deus, inclusive, prevê a possibilidade de guerra. Inclusive aniquilando aqueles povos que ele já havia aplicado o juízo definitivo, que é aqueles que nós lemos lá, Jebuseu, morreu, não sei o que, tarará. Então, se não matarás fosse entendido de uma maneira ampla, ou de modo ilegítimo, num contexto de guerra, se for o caso de uma guerra justa, inclusive o tirar a vida de alguém passa a ser uma obrigação sua, uma vez que você está na guerra. Né? Eu fico imaginando agora essa situação que a Ucrânia está vivendo lá. Né? É lógico que existe uma série, um contexto histórico, né, relacionado à Ucrânia. Nós sabemos que a Ucrânia não necessariamente é o povo de Deus, né? Ou o mocinho da história. Nós sabemos também das práticas culturais e até de guerras internas dentro da Ucrânia, onde agiam também de uma maneira ilícita, mas diante da situação real agora nós temos uma situação da invasão russa sem nenhum argumento legítimo para aquilo, senão puramente econômico e tirano. Isso faz daquela guerra uma guerra justa de ser lutada contra aquele que invade, contra aquele que despreza a soberania de uma nação. Então, aí os cristãos ucranianos, o que os caras devem fazer? Além de orar, obviamente. Eles podem entrar em guerra? Eles devem defender a sua nação? Deve mandar chumbo para cima dos russos? Ou pede para a turma do Sol da Paz ir lá fazer uma passeata lá em Kiev, lá soltar a pomba branca? Qual que é a perspectiva moral, biblicamente falando? O que os cristãos deveriam fazer? Não, quero te ouvir. Ir para a guerra? E aí só dá tiro para cima, para não matar ninguém. Não, mirar direitinho, porque a munição são poucas. Então, a perspectiva de moralidade bíblica é essa, irmãos. Se, porventura, para a preservação da sua liberdade, para a defesa da sua propriedade privada, ou a soberania nacional, amanhã depois, nós vivemos uma situação de guerra, o cristão não deveria fugir da obrigação. Nossa, pastor, mas isso é assim mesmo? Sim. É assim que o princípio moral da palavra de Deus nos apresenta. Agir de modo a, inclusive, defender o frágil. Né? As crianças, as mulheres, os enfermos. Eu estava vendo uma reportagem, inclusive, de uma maternidade. Os caras tiveram que sair correndo com as crianças lá em ônibus, porque bombardearam a maternidade. Aí você fala assim, não, pastor, nós não somos da paz, nós não podemos pegar em arma. Para com isso, meu irmão. É lógico que se você morrer, você sabe para onde você vai, então, tranquilo.
Mas você tem que fazer aquilo que é justo. E sem cair no perigo de quebrar o sexto mandamento. Agora, pastor, eu estou lá na guerra, o inimigo se rende. Então você vai tratar ele como prisioneiro de guerra. Não posso aplicar a justiça nele, já meter uma bala? Não, não pode. Não pode. Em conflito você pode. Em caso de rendição, não. É o princípio da manutenção da vida. É o caso do policial aqui no dia a dia. Eu sei quem é o traficante, eu sei que o cara fez, eu sei que o cara... Eu posso chegar lá com o policial, ir lá e dar um fim nele? Não, não posso. Mas se porventura, num determinado momento, houver um confronto armado, eu tenho todo o direito de revidar, de me proteger e revidar. E se o bandido cair, antes o bandido do que o policial. Nossa, pastor, esse trem não parece cristão, mas é. E é por isso que esse Deus já julgou, inclusive, e já determinou um dia para o juízo, e inclusive vai mandar um monte de gente para o inferno. Por conta das práticas injustas, por ter amado mais as trevas. A aplicação do juízo é a demonstração de que nosso Deus, e Ele tem um padrão moral. Porque se não tivesse, se fosse um Deus só de amor, né, um Deus que quebra galho, então não haveria perspectiva de juízo, não haveria perspectiva de condenação eterna, não haveria lago de fogo e enxofre, não haveria nada disso. Tudo bem, irmãos? Eu sei que isso pode chocar muita gente, mas é o padrão moral bíblico. Vamos. No caso dele aqui foi mais uma questão política, né? Eles não seguiram muito a Torá, não. Não seguiram. Você refere-se à Guerra dos 6 Dias e tal. Aí foi uma questão política mesmo, porque ele não tinha nenhum controle de Jerusalém ainda, né? Então era aquela situação ainda meio complicada. Porque se ele seguisse mesmo, aí é um Armagedon alguma vez, né? Ou mesmo depois, quando eles invadem a Síria, né? E aí o Hezbollah nasce, né? Que era como que chamava? A Organização da Libertação começou antes do Hezbollah, que virou o Hezbollah depois. Isso. Não, mas tinha um nome, tinha uma siglinha lá também. Então você vê que eles foram recuando, não numa perspectiva da Torá, mas numa perspectiva política, uma perspectiva para não perder a guerra mesmo. Da lei deles é errado. Se eles seguem a Torá, então vamos lá. E outra, eles queriam avançar 40 quilômetros só da fronteira. Porque a inteligência israelita na época dizia que eles só tinham um míssil que atingia no máximo 40 quilômetros. Eles avançaram 200. Se Deus está dando vitória, meu amigo, você vai embora. Aí depois o Hezbollah nasce, eles começam a ter uma dificuldade da manutenção, aí eles voltam e mantêm 100 quilômetros só da fronteira. Mas isso por uma questão política, não por uma observância da Torá. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção então, irmãos? Que o fato de que a visão da defesa, da autodefesa, da preservação da propriedade privada, da aplicação da pena de morte, da participação de uma guerra justa, ou, e consequentemente, participar, por exemplo, de uma força militar constituída, nenhum disso caracteriza quebra do sexto mandamento. Né? Aquilo que nós comentamos até a semana passada. Um cristão pode ser policial? Um cristão pode servir o exército?
não só pode, como deve. Quanto mais cristãos você tiver dentro das forças policiais, consequentemente, a chance de uma polícia corrupta vai ser diminuída. Pelo menos se espera. Né? Se nós tivermos mais crentes na força policial, obviamente que a aplicação da justiça tende a ser mais rigorosa. O número de policiais corruptos tende a diminuir. Então, é importante que isso aconteça. Vamos lá, Hebreus 11. Aqui no Novo Testamento, Hebreus 11, 32, 34. Aqui o autor está falando sobre os heróis da fé, e ele vai dizer assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Veja que o autor bíblico coloca dentro da galeria dos heróis da fé alguns juízes e alguns reis que inclusive foram chefes de guerra e que atuaram de modo a exterminar alguns inimigos. E isso não manchou a possibilidade deles de serem citados dentro do contexto dos heróis da fé. Né? Inclusive, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Então, não há um conflito entre o sexto mandamento, não matarás, com a prática do exercício da justiça, da preservação da vida, da preservação da propriedade e da luta armada em prol daquilo que é justo e daquilo que defende o direito do menor, do mudo, do necessitado e por aí vai. Tudo bem até aqui, irmãos? Então não há contradição, porque o sexto mandamento refere-se ao assassinar, ou tirar a vida de modo ilegal e imoral. Salmo 82, verso 4. Eu vou ler aqui, verso 1, o Salmo de Asaf. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça a quem? Ao fraco e o necessitado, ou ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Verso 4, que é o que eu quero chamar a sua atenção. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-o da onde? Das mãos dos ímpios. Você acha que você vai chegar lá com uma rosa, com um sequestrador, com um ímpio, fala assim: oi, queridão, é para você. Me entrega o fraco e o necessitado que você sequestrou. Você acha que é dessa forma que o Salmo está pedindo para você tirar o necessitado da mão dos ímpios? Como que você tira a mão? Tira um fraco, um necessitado, um órfão da mão de um traficante, um bandido, ou sequestradores, ou de terroristas? Mandando uma caixinha de brigadeiro para eles? É lógico que não. Então, quando você pensa no Estado em formar uma força policial dotada e capaz de entrar num cativeiro e libertar um sequestrado, e se for o caso, aplicar sobre o cara
a justiça sobre o ímpio? Você acha que esse Estado e essa força policial está fazendo a vontade de Deus? Sim ou não? Sim. É extremamente necessário. E importantíssimo. E nós deveríamos orar por esses homens. Eu disse semana passada, eu tive a oportunidade de começar o trabalho de capelania lá em Jaboticabal, nos anos que eu estive lá. E sempre, 2 vezes por semana, a gente dava uma palestra para os policiais lá, que estavam para entrar no serviço. E hoje em dia, uma das grandes dificuldades deles é de achar, porque a visão geral é essa, né? De que o exercício policial era algo, inclusive uma afronta a Deus, né? Tanto é que, na minha época de criança, não por ser filho de militar, mas desde criança, a gente aprendia na escola a respeitar o policial e tê-lo como um agente do bem. De alguns anos para cá, né, a televisão, a mídia, tem apresentado os policiais como um inimigo da sociedade. Tanto é que você não vê reportagem nenhuma, né, incentivando ou parabenizando o exercício da força policial, com muitas raras exceções. O que a gente vê é só situações que eles, inclusive, deturpam e apresentam como sendo uma falha da polícia militar. E aí isso acabou criando no cenário geral e no pensamento coletivo de que a polícia é tudo corrupta, é tudo safado, é tudo vagabundo e que a gente tem que ter medo deles. Não é assim. Nós deveríamos, uma sociedade verdadeiramente cristã deveria influenciar esses policiais para que hajam injustiça, hajam de modo correto, a glorificar a Deus, sabendo que são ministros de Deus para o bem daqueles que praticam o bem, como diz Romanos 13. Então, é uma situação que, infelizmente, a nossa cosmovisão tem sido influenciada negativamente, de uma maneira contrária ao padrão bíblico, onde você olha para o policial e hoje policial é sinônimo de corrupto. Não deveria ser assim e não necessariamente é, né? Então, cuidado. Vamos lá? Uma última sequência aí. Olhando agora, na verdade a gente tem mais 2, mas olhando agora para o Novo Testamento, vamos ver aqui as palavras de Jesus em Mateus 5. Tem até essa visão geral ainda para aplicar o fato de que o 6º mandamento não fere a prática da justiça ou da defesa. Então, Mateus capítulo 5, verso 21, nós temos a seguinte situação. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então nós vemos aqui, Jesus não está tratando ou amenizando o 6º mandamento. Na verdade, ele está trazendo uma interpretação de que o assassinato não é simplesmente o de fato, quando você tira a vida de alguém. Mas quando você faz isso, inclusive emocionalmente, já caracteriza a quebra do 6º mandamento. Então, o fulano morreu para mim, viu, pastor? Não. Você não está disposto a conceder perdão, isso é uma quebra do 6º mandamento. Você está matando a pessoa no seu coração. Então, é nesse sentido que Jesus, então, traz essa intenção, mesmo porque, assim como nós fomos perdoados, devemos nos perdoar mutuamente. É um ensinamento bíblico. A prática do perdão é uma característica do cristão, né? Independente das circunstâncias. Então, essa postura, mesmo que seja de coração, de desprezar, ou de julgar, ou de não conceder perdão ao irmão, caracteriza a quebra do 6º mandamento. Agora, isso não modifica em nada a implicação geral da Bíblia
em relação à utilização da justiça, da defesa e da preservação da vida, da propriedade, por aí vai. Tudo bem até aqui? Ótimo. Efésios capítulo 4. Verso de número 31. Inclusive, né, enquanto você está abrindo Efésios 4, aqui em Mateus 5, na sequência aí, depois do verso 23 em diante, você vê Jesus reforçando a ideia da justiça, né? Inclusive, se você deve alguma coisa e não paga, e o meirinho vem te cobrar, resolva o problema antes de ir para a justiça, porque depois que for determinada a sua sentença, você vai ser preso até pagar o último centavo. Então, a sequência dos versos aqui de Mateus 5 aplica essa ideia da autoridade que o Estado tem de agir, né, na aplicação da justiça sobre todos. Então vamos lá, Efésios capítulo 4, 31, ele diz assim, longe de vós, Efésios 4, 31, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda a malícia. Por que Paulo faz aqui dentro desse contexto dessa exortação à santidade? Para deixarmos a ira, a cólera, a amargura, a gritaria, a blasfêmia. Ou seja, tudo aquilo que é prelúdio para a violência. Tudo aquilo que é prelúdio para a violência. Porque quando você fica irado, quando você fica amargurado, quando você fica tenso, você fica... a tendência é, às vezes, no supetão, tomar uma atitude que pode causar a morte de alguém. E se isso acontecer, como nós vimos lá, mesmo que seja um empurrão, a pessoa caiu, morreu, você é culpado de morte. Então, qual que é o padrão do Novo Testamento? Tenha domínio próprio para que a sua ira, a sua cólera, a sua amargura, o seu nervosismo não te conduza a uma situação que alguém corra risco. Né? Às vezes a gente vê pessoas de bem, mas que numa situação, num dia de fúria ou num momento de insanidade, por conta do nervosismo, por conta da indignação, da ira, acaba fazendo uma besteira. E a palavra de Deus diz que mesmo que aconteça por conta de uma besteira, você é culpado da morte. Então é quebra do 6º mandamento. Logo, a visão bíblica é cuidado com aquilo que é um prelúdio, que é um prenúncio de uma situação de violência. Né? Não compra briga que seja pacificador, porque é mais seguro. Né? Não seja causadores de crise ou de conflito ou de confronto, porque isso pode acabar mal e você se tornar culpado do sangue da morte de alguém. Tranquilo até aqui? Beleza? Então vamos lá. 1 João 3,15. Ainda dentro dessa mesma visão do ensinamento de Jesus, lá em Mateus, João vai dizer, todo aquele que odeia a seu irmão é o quê? É assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Então, dentro da visão geral bíblica, a quebra do 6º mandamento não é só quando você executa um assassinato literal, de fato, mas se você também o faz de uma maneira no coração ou emocional, não amando o seu irmão e não concedendo-lhe o perdão. Então, o padrão bíblico, o padrão cristão, é de defesa da vida, de defesa da harmonia. Então, naquilo que depende de você como cristão, você tem que evitar a violência, evitar os conflitos, evitar o ódio, demonstrar amor e ser instrumento de paz ou um pacificador. Tudo bem? Tranquilo aqui? Beleza. Vamos ver se a gente termina, então, essa última sequência aqui. Para depois entrarmos, na semana que vem, se Deus quiser, nos textos propriamente, para entender aí melhor o mandamento. Salmo 37. Salmo 37, verso 8 e 9. Ainda nessa linha, né? Ele vai dizer, deixa a ira
abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Né? E se você fizer uma comparação com as bem-aventuranças lá, você vai ver que os pacificadores, né, darão o reino de Deus, ou alguma coisa nesse sentido, mostrando que o padrão do cristão é justamente gerar a paz, evitar situações que podem causar violência e, consequentemente, desembocar na prática de um assassinato ou da morte de alguém, mesmo que seja sem querer. Tudo bem aqui? Então, a outra postura, né, de como o cristão deve se portar diante das situações. Olhando para Paulo agora, Romanos capítulo 12. Versos 17 em diante. Veja que o padrão bíblico ele te permite a defesa, mas não a ação violenta, né? O cristão ele se defende, ele vai defender uma causa justa, ele vai socorrer o necessitado para tirar da mão da ímpio, mas sempre como reação da postura do ímpio, sempre como reação da postura do injusto. Ele não é a motivação ou o motivo para gerar discórdia ou violência ou situações de risco que pode culminar na morte de alguém. Então, capítulo 12, aí, verso 17, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E na sequência você tem aí o capítulo 13, que exalta a responsabilidade de aplicar a justiça sobre os magistrados, autoridades que o próprio Deus constituiu. Então, fazer justiça com a própria mão, eu posso? Não. Dentro da visão moral, eu posso defender a minha vida, eu posso defender a minha propriedade, eu posso defender o fraco, necessitado, inclusive tirando da mão do ímpio. É minha responsabilidade me colocar até dentro de uma situação de risco para, em reação, agir de uma maneira justa. Né? Aquela história lá que eu vi, o cara batendo a cabeça da moça lá na parede lá. Eu fui lá brigar com o cara. Fui e fiz certo, uma reação em defesa do fraco e do necessitado. Ótimo, é isso que se espera no cristão. Mesmo se o cara for mais forte que você. Você apanha também, não tem problema, mas você fez o que tinha que ser feito. Agora, eu querer aplicar a justiça sem ser um contexto de reação em defesa do fraco, do necessitado, não. Comprar briga, não. Ser violento, não. Ser o estupinho e pivô para gerar uma situação de possível violência, também não. Como cristão, eu não tenho um amparo para isso. E por isso eu preciso tomar cuidado com as minhas decisões, principalmente com as minhas decisões coletivas, porque dependendo, entre aspas, né, numa postura que inclusive é direito, mas se eu não fizer da maneira correta, eu posso gerar uma situação de conflito. Né? Participar de uma revolta popular. Ah, pastor, mas é um negócio justo. Meu amigo, nós vivemos num país democrático, um Estado democrático de direito, onde todo mundo tem direito de abrir uma ação judicial, invocar o Ministério Público, entrar com uma petição,
eleger pessoas que você sabe que tem um padrão de princípios cristãos, ou seja, você tem uma série de mecanismos para tentar moldar e mudar a perspectiva da sociedade que você vive. Aí, não, vamos fazer um negócio aí, uma mobilização social e vamos sair, colocar, nós vamos para as cabeças. Como cristão, você não deveria fazer isso. Mesmo porque se você liderar uma situação dessa e acontecer uma situação de conflito e alguém morrer, você é passível de ser condenado como o responsável por aquela situação. Você tem que estar ciente disso. Né? Isso é coisa de ímpio. Colocar os peão na frente para brigar por você. Né? Geralmente isso é coisa de ímpio. Então o cristão ele não deve fazer isso. Existem mecanismos para que a gente utilize aquilo que a lei nos permite, reconhecendo os magistrados, a autoridade que o próprio Deus constituiu, para correr atrás dos nossos direitos. Agora, gerar uma situação de conflito, de confronto social, ou entre faixas ou grupos da população, é assumir um risco de quebra do sexto mandamento, mesmo que você não tenha uma arma na mão. Então, essa é uma preocupação que a palavra do Senhor nos apresenta. Tudo bem até aqui? Então, o último texto aí da noite, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 12 e 13. 1 Coríntios 4, verso 12 e 13. A postura aqui de Paulo diante de todas as opressões que ele viveu, né? E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegados a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. O padrão moral da perspectiva bíblica é sempre a utilização em defesa da justiça, da propriedade privada, da sua própria vida, do fraco, do necessitado. Sempre reação. Para você não cair no risco da quebra do sexto mandamento, então a sua postura é sempre de pacificador. Nem que você tiver que levar o prejuízo. Nem que for injusto. Mas a nossa postura como cristão não é ser pivô para gerar uma situação de violência, uma situação que pode causar, inclusive, danos em relação à vida de quem quer que seja. Então, a característica principal do cristão na preservação do sexto mandamento é ser um instrumento e um agente de paz. Mas aí as exceções, né, que nós vamos depois estudar. Mas aí o ladrão veio na minha casa. Opa, então você tem como reação a autorização para preservar a sua própria vida e a sua propriedade. Mas levantou uma guerra contra nós. Então, aí o que eu faço? Ótimo. Então, em reação, você vai ser instrumento para preservar a família, para preservar a sociedade justa, de paz, o órfão, a viúva, o fraco, o necessitado. Mas é sempre reação. O cristão ele não pode gerar essa postura de conflito entre classes ou buscar a justiça com a força das suas próprias mãos. A nossa confiança é sempre no Senhor. Senão eu corro o risco de me colocar na quebra do sexto mandamento. Ficou claro isso aqui, irmãos? Tranquilo? Semana que vem, se Deus permitir, a gente continua, né, ainda entendendo aí um pouquinho sobre o significado, entrando na pergunta 135 do nosso Catecismo Maior, quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? E aí, usando já da interpretação que os teólogos da Confissão de Fé de Westminster ou da Assembleia de Westminster acabaram aplicando dentro da visão moral que o ensinamento bíblico nos traz. Tá? Então, semana que vem, a gente já entra
no texto e é nas questões mais práticas. E aí vamos tentar colocar isso mais próximo do nosso dia a dia. Mas se você gravar, que é a questão do 6º mandamento, não matarás, refere-se a assassinar de um modo ilegítimo e imoral, e que a Bíblia te permite, em reação à defesa da própria vida, da propriedade e da vida do fraco, do necessitado, a gente vai ter já um avanço legal, ciente de que aquilo que depende de mim é sempre uma postura em busca da paz. Mesmo quando Israel saía em guerra, antes de guerrear a cidade, eles lhe propunham o que mesmo? Paz. Então era sempre essa é a postura da ação do servo de Deus. Tudo bem?